na UTI do Hospital das Clínicas, né, na UTI médica. E, primeiramente, queria agradecer o convite, tá? Muito obrigada por terem lembrado de mim aí. Espero corresponder aí, conseguir dividir um pouquinho aí sobre esse tema que eu acho que é tão importante para a gente. Então, né, o tema da aula é prevenção e tratamento de feridas e lesões. O conteúdo eu dividi em 3 lesões que eu acho que são... Eu fiz mais voltado, assim, pensando mesmo na nossa atuação lá na UTI. Então, eu priorizei lesão por pressão, a lesão por fricção e a dermatite de contato. Então, primeiro, por que estudar feridas? Né, eu acho que é o que a gente precisa pensar primeiro em relação a esse tema. Então, a pessoa que apresenta uma estomia, seja ela temporária ou definitiva, lesões de pele, incontinência ou fístulas, essa pessoa ela requer um cuidado diferenciado e ela precisa ser vista como um ser humano singular, dinâmico e complexo, não apenas a lesão. Portanto, o profissional ele deve valorizar a qualidade de vida do ser humano. E aí você me pergunta, tipo, Kelly, mas trabalha na UTI, qualidade de vida, né? É um assunto que parece que é tão depois do que a gente está atuando ali. O nosso paciente ele é muito complexo e muitas vezes a gente tem a ideia de vamos, né, fazer o paciente sobreviver e com tantas coisas, hemodiálise, droga vasoativa, parâmetros ventilatórios, então com tantas coisas para a gente se preocupar, às vezes a gente acaba, não vou dizer que não pensando, mas deixando para um segundo plano os cuidados com a pele. E isso é importante a gente pensar, porque não adianta a gente tirar o paciente desta condição e colocá-lo nessa condição, que é o que muitas vezes acontece. Porque às vezes o paciente tem alta da UTI, mas ele sai da unidade de terapia intensiva numa condição que vai afetar tanto a qualidade de vida dele, quanto a saúde dele como um todo, né? O paciente às vezes tem um período de internação mais prolongado por conta de um dano que poderia ter sido evitado, né? Assim, por uma negligência da equipe. Então, a prevenção das lesões em terapia intensiva, ela deve sim ser um foco e uma prioridade da equipe de enfermagem, pensando na manutenção como se fosse qualquer outro órgão, seja do coração, do cérebro, enfim. A preocupação e a urgência que a gente tem com esses outros órgãos, a gente também tem que ter com a pele. Então, pensando na pele, né, na histologia da pele, a gente vai ver aí, né, que ela é formada por 3 camadas, a epiderme, né, que é a mais superficial, a derme, a hipoderme. Então, na epiderme, nós vamos ter os queratinócitos, os melanócitos, os corpúsculos de Merkel, e ela, a gente precisa pensar que ela é uma camada que ela é avascularizada. E isso vai ser muito importante para a gente quando a gente for pensar na mecânica da lesão, né? A derme, que ela é formada pelos fibroblastos, pela elastina, ela tem os neurônios sensitivos, então, aquela ferida que ela atinge essa camada, ela vai ser por consequência. Oi, tá tudo bem? Uma lesão mais dolorosa, e pela questão de ser vascularizada, lá na frente nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, ela também vai ter um comprometimento maior, né, das suas funções. E, por último, o tecido subcutâneo, que é formado pelos adipócitos, né, que vão ter ali a função de isolamento térmico e tal. Então, pensando nas funções da pele, de uma forma geral, nós vamos ter a pele, né, ela vai fazer a proteção mecânica e a comunicação, né, com o meio externo, a proteção contra os raios ultravioletas, a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, ela vai ter uma função físico-química, né, com o pH, né, na manutenção do pH ali de 5,4 a 5,6, a função química, né, por meio do manto lipídico, que vai ter a sua atividade antimicrobiana, a função imunológica, né, por meio das células de Langerhans, os macrófagos, os linfócitos, os mastócitos, e também a termorregulação e hemorregulação.
bem como no metabolismo, né, que eles atuam na sensibilidade e na percepção. Então, falando sobre, eu acho que a lesão que tem maior incidência, né, no nosso ambiente de trabalho, que é a lesão por pressão. Então, o que a gente precisa pensar, né, tipo assim, o que é, né, a lesão por pressão? Segundo a NPOAP, então a lesão por pressão, ela é um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou relacionada ao uso de dispositivos médicos ou a outro artefato, e a lesão ela pode se apresentar tanto em pele íntegra, né, ou como uma úlcera aberta. Aí, sobre a etiologia, né, propriamente dita da lesão por pressão, né, como foi falado, ela é uma consequência da destruição do tecido e ela é provocada por uma compressão do tecido macio contra uma proeminência óssea e a superfície de contato durante um tempo prolongado. E o que seria assim, a grande causa, né? Então, assim, o grande fator que vai definir, né, a formação da úlcera de pressão, ela está diretamente relacionada à pressão capilar. Porque o que acontece? A pressão capilar média, ela varia de 28 a 38, né, milímetros de mercúrio. Então, quando a pressão externa, que é essa pressão que nós estávamos falando, que é provocada pela proeminência óssea e pela superfície de contato sobre a pele, então ela supera essa pressão de 28 a 38, então aí a gente vai começar a faltar oxigênio e nutrientes para o tecido. E é aí que começa a formação da úlcera. Então, né, como eu falei, aqui a gente vai ter o tecido, né, o tecido mole, nós vamos ter a pressão do osso contra esse tecido e também da superfície dura. Quando essas duas pressões elas atuam sobre o tecido mole, aí nós vamos ver aqui nessa segunda figura, mostra bem o capilar, né, sem pressão, e o capilar com pressão. E aí fica talvez mais simples da gente entender por que o sangue ele não consegue chegar até esse tecido e ele vai, consequentemente, lesionar esse tecido. Então, aí, né, como eu estava explicando, em condições normais, a terminação arterial, ela vai, então, ou seja, lá, né, no finalzinho da artéria, né, vai estar de 30 a 40 milímetros de mercúrio, e na terminação venosa, ela vai estar de 10 a 14. Se a gente for pensar no capilar, né, a média, né, do capilar, a gente vai ver aí que ela vai, né, igual eu falei, mais ou menos de 28 a 32, a média deles. Então, quando a gente tem, especialmente o paciente na unidade de terapia intensiva, que é um paciente que muitas vezes ele vai estar numa condição de sepse, ou com hipovolemia, com insuficiência cardíaca, com desidratação, ele já vai ter uma alteração nessa pressão capilar. Então, ela já vai estar provavelmente reduzida. Então, aí, né, com a redução dos níveis pressóricos, então essa fica muito mais fácil de você atingir essa pressão para você conseguir comprimir esse capilar. Então, a gente já tem que pensar que a pressão que a gente vai precisar colocar para esse paciente ter uma lesão, ela é mais sensível do que seria para uma pessoa numa condição normal, né? Um paciente, né? Uma pessoa saudável. Então, aí, como eu falei, a oclusão dos capilares, ela leva a essa interrupção do fluxo sanguíneo, que leva à diminuição do oxigênio, de nutrientes, e que, consequentemente, vai levar à isquemia, à hipóxia, para a gente. E aí, o que é interessante a gente ver? Que muitas vezes a gente considera que a pele, né, quando a gente olha a lesão, a gente considera ali, não, a lesão a gente só pensa na pele. Mas muitas vezes, quando a gente vê a lesão na pele, o dano maior está lá embaixo, está lá no músculo e nos tecidos subjacentes. Porque lá naquela primeira figura, deixa eu mostrar aqui, voltar para vocês, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para explicar melhor. Então, tá vendo que a gente vem comprimindo osso, músculo, a gente comprime tudo.
Não só a pele, né? A pele, aquilo ali é mais superficial, é o que a gente vê. Mas a pele, porque como a lesão, ela depende dessa compressão dos capilares, então a pele, ela tem uma rede vascular relativamente boa, assim, porque ela é perfundida, né, pela rede vascular cutânea e pelos vasos perfurantes. Então, ela recebe bastante sangue, né, para atender além das suas necessidades metabólicas. Já os músculos e os tecidos subjacentes, eles são irrigados pelas artérias perfurantes. Então, a oclusão dessas artérias, elas ocorrem mais precocemente. E posteriormente, eu vou mostrar o tipo de lesão, né, que a gente considera assim, que a gente a gente só vê o tecido e a gente não consegue identificar a profundidade dessa lesão. E aí, essa lesão, ela já indica que já tem comprometimento muscular, tá? Eu vou mostrar as fotos na frente para poder explicar, para poder mostrar isso aqui um pouquinho melhor. Mas o que eu gostaria, né, que ficasse claro é que muitas vezes não é só o comprometimento, o rompimento da pele, né? O que a gente tem que olhar é como um todo. Às vezes, se ali já tem um edema, se ali já tem, né, o calor, né, aquele rubor ali, pode ser que ali já não tem o rompimento da pele, mas já existe a lesão, né? Porque essa compressão capilar, ela vem acontecendo antes. Então, até ter esse rompimento da pele, muita coisa já foi comprometida ali, tá? No meio do caminho. Então, portanto, na ocorrência de isquemia e necrose, ela é esperada na interface do osso com o tecido e a lesão visualizada na pele, ela é considerada só a ponta do iceberg. Então, quando a gente vê o paciente, né, esse paciente já tem aquela hiperemia que eu comprimo e não fica mais esbranquiçado, ou seja, aquela hiperemia, ela já é fixa ali. Então, eu já tenho que, me atentar. Porque ali já teve comprometimento anterior ali dos tecidos subjacentes e talvez, dependendo da extensão dessa lesão, até muscular. Quando a gente estuda um pouquinho de laser terapia, a gente vê até que a incidência do laser, ela é muito mais profunda, né? A gente nem trata esse tipo de lesão, por exemplo, com o vermelho, a gente já vai com o infravermelho, que é mais profundo. Tá? Eu vou mostrar esse tipo de lesão lá na frente, porque ela acontece muito em terapia intensiva e às vezes a gente não dá tanta atenção porque a gente pensa, mas não rompeu ainda, né? A gente fica esperando essa lesão romper, quando ela rompe, ela já tá, tipo, super cavitária, tá? Então, só resumindo, né, o que eu falei, o que eu estava mostrando em relação ao músculo, né? Então, a gente tem a pressão, né, a fricção e o cisalhamento. E o cisalhamento, ele é muito prejudicial, né, pela força que ele faz. Então, as localizações mais frequentes, né, da lesão, né, mais comuns que nós vemos, e aqui eu gostaria de explicar um pouquinho do porquê que essas áreas, elas são maiores. Como eu estava falando, em relação à pressão, né, que eu falei que era de 28 a 32, mais ou menos, né, a pressão do capilar. Então, se a gente for olhar aqui, cada numeração dessa significa a pressão que exerce. Nesse paciente aqui do A, ele está em posição supina. No leito B, é um paciente que está em prona. Nessa figura do leito C, é um paciente que ele está sentado, sem apoio nos pés. E na letra D, nessa última aqui, ele está sentado com o apoio nos pés. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, na sacra, né, ela já vai ter uma pressão de 60. Então, ela é natural, né, ela já é maior do que os 30, ela é o dobro, né? Então, assim, imagine colocar uma pressão que é o dobro do que eu preciso para comprimir um capilar, por um tempo grande, né? Às vezes por 2, 3, 4 horas. Então, a chance dessa compressão levar a uma isquemia tecidual, ela é muito grande, né? Eu tô colabando né? Tô quase colabando esse vaso. Então, aqui, quando você vê o paciente que está apoiado com os pés, chega a 100%, né? Então, você é muito superior à pressão do capilar. Então, não vai passar sangue ali mesmo e vai lesionar aquele tecido. Aí a gente pergunta, tá, né, ok.
Em relação à pressão, a gente conversou que a pressão, o problema é pela pressão no capilar, né? Que reduz fluxo e reduz nutriente. Mas por quanto tempo, né? Não se tem, assim, um tempo definido. Assim, a literatura, ela não fecha, assim, um chave de ouro, assim, para falar assim, não, é esse número. Mas o que a gente considera, normalmente, são 2 horas. Aí, nesse gráfico aqui, mostra que a, relação, a pressão aplicada na pele e o tempo. Então, às vezes, eu tenho um paciente por um curto período de tempo, mas se eu tenho uma pressão muito grande, ele vai gerar lesão. Da mesma forma que, se o paciente está numa posição ou numa área em que a pressão não é tão grande, porém, ele fica por um período de tempo mais extenso, eu vou ter a lesão também. Então, quando a gente pensa em lesão tecidual, né, em isquemia tecidual, eu preciso pensar, tá, qual a pressão que eu estou colocando aqui, por quanto tempo? Porque falar, não, mas vai virar o paciente daqui 2 horas, tá, mas qual que é a pressão ali? Né? Então, assim, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Ou o paciente está na mesma posição. Então, por isso que é tão importante a mudança de decúbito, né? A gente está alterando essa pressão, a gente está aliviando esses pontos de pressão, para que aí não surja a pressão nem pelo tempo prolongado, entendeu? A gente já diminui a chance da formação de uma lesão por uma pressão que seria pequena, porém que foi formada pela questão do tempo prolongado. Além disso, na úlcera de pressão, a gente precisa pensar no microclima. E qual que é o microclima? A gente tem o microclima que a gente fala assim, que é ideal, né, para a formação da lesão. Então, a gente tem que se atentar à temperatura e também à umidade. Porque quando em altas temperaturas ou com o ambiente muito úmido, né, e que esse é uma característica dos nossos pacientes, né, os nossos pacientes, eles usam fralda 24 horas, né, 24 horas, e não só uma fralda, eles usam a fralda, né, e além disso, eles usam ainda aquela fralda de pano, né, então, assim, aquilo esquenta bastante. Então, se é um paciente que ele está com diurese espontânea ou ele está com diarreia, aquilo vai ser muito ruim, né, para aquele paciente. E vai favorecer a formação da lesão, porque eu vou ter uma pele ali mais friável. Então, assim, a movimentação, o cisalhamento sobre aquela pele vai ser muito maior, né? Porque no cisalhamento, a força da gravidade, ele expõe mais a pele. Né? Então, então, a pele que ela já está friável, ela vai ser facilmente rompida se ela tiver úmida, né? Então, para o desenvolvimento da úlcera de pressão, eu preciso pensar na pressão e na tolerância do meu tecido. Então, eu preciso me preocupar com o quê? Com a pressão que está sendo exercida ali. Então, eu preciso pensar se esse paciente ele tem mobilidade, se ele tem uma redução da atividade, se ele tem a percepção sensorial. E aqui é muito complicado, assim, é muito delicado no ambiente de terapia intensiva, porque os nossos pacientes eles já estão, né, restritos ao leito. E aí, essa mobilidade ela já tá comprometida. E ela passa a ser inteiramente nossa responsabilidade, né? Se a gente vai, como que a gente vai estar fazendo essa mudança de decúbito, se a gente vai estar estimulando o paciente a deambular, a sentar na poltrona, enfim, aí ele está se movimentando ali. E a outra questão é a percepção sensorial, né? Nossos pacientes, eles estão, né, ou sedados, ou com analgesia, que ele não vai conseguir, muitas vezes, falar para a gente que ele está sentindo dor. Porque a gente, numa situação normal, se a gente começa a sentir dor ou algo começa a incomodar, a gente muda de posição. O nosso paciente não consegue mudar de posição e muitas vezes ele não consegue nos avisar dessa dor, né? Porque está comprometida essa função dele. E a outra questão é a tolerância tecidual, porque a gente não pode usar o mesmo, assim, a mesma estratégia para um paciente jovem
para estar com a pele hidratada, enfim, para um paciente idoso que já está com aquela pele friável, um paciente emagrecido, a tolerância tecidual desse paciente vai ser reduzida, né? Porque se o paciente ele tem a nutrição comprometida, se ele tem uma idade avançada, né? Se a pressão arteriolar desse paciente ele está alterado por alguma coisa, né? Ou por uma insuficiência cardíaca, sei lá, por um choque séptico, esse paciente está usando, né, droga vasoativa em alta dosagem. Isso vai comprometer a tolerância tecidual, assim como os outros fatores também, que é a umidade, a fricção, o cisalhamento, também vai estar alterando, porque esses fatores extrínsecos, eles vão estar favorecendo com que essa pele fique mais sensível, né? Então, se eu tenho uma pressão, uma grande pressão por um período de tempo elevado, ou uma grande pressão por um período de tempo, mesmo que curto, e eu tenho um tecido que está comprometido, que ele tem uma tolerância reduzida, então aí a chance de se ter uma lesão, ela é gigante. Então, quando a resposta, né? A gente pensa na resposta celular a esse excesso de pressão, então a gente vai ter que a pressão, ela faz a oclusão capilar, que vai levar a uma hipóxia tecidual, e aí nós vamos começar tendo a palidez, né? Que é o principal sinal, porque, por exemplo, eu cheguei lá no leito do meu paciente ele está com uma hiperemia. Se ao comprimir essa lesão e quando eu retiro dele, se ali fica pálido, opa, é um sinal que ainda tem jeito, né? Eu consigo reverter esse quadro. Então, aí eu vou tentar aliviar essa pressão, né? Eu vou estar mudando esse paciente de posição, eu vou estar pensando em relação à nutrição, a outros fatores, né? A umidade. Eu vou tentar gerenciar ali aqueles fatores extrínsecos que eu consigo usar a favor do paciente, então aí essa é a hora de fazer, tá? Então aí para a gente poder tentar ter essa hiperemia, né, que a gente fala que aí vai ser a hiperemia reativa, com a resolução da hipóxia e a resolução do problema. E qual é a resolução do problema? O paciente não ter lesão. Esse tem que ser o nosso pensamento. Por isso que a gente tem que identificar rápido essa hipóxia, esses fatores que favoreçam a hipóxia tecidual, a gente avaliar essa pele e agir rapidamente. E aí, no caso de uma pressão persistente, né, que a gente já vai levar uma isquemia tecidual, aí a gente vai ter acúmulo de resíduo metabólico, que aí nós vamos ter o aumento do acúmulo de proteína, que vai levar ao edema tecidual, a piora da perfusão, que também vai favorecer a lesão por pressão, tá certo? Em relação aos estágios da lesão por pressão. Os estágios, né, nos estágios da avaliação da lesão por pressão, a gente vai estar pensando assim, em qual tecido, né, vai estar acometido, né, o que antes a gente chamava de grau, né, qual que é o grau, né, de comprometimento, né, considerado em cada estágio da lesão. Então, na lesão por pressão estágio 1, é quando a pele está íntegra, que eu tenho um eritema que não embranquece. Ou seja, aquela primeira fase, lembra que eu comentei aqui, que é a oclusão capilar, tá vendo que essa palidez, e quando eu quando eu comprimo, ela fica pálida, então aí ainda não tem a lesão. Mas a partir do momento que eu comprimo e não fica pálido, não embranquece, então isso significa que eu já tenho uma lesão estágio 1, mesmo sem o rompimento da pele. Agora, no estágio 2, a gente já vai ter uma perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. Vocês se lembram lá no início, né? Que eu falei, vem a epiderme, depois vem a derme. E quais são as características da derme, né? Ela é bastante vascularizada e ela tem os neurônios sensitivos. Então, esse paciente aqui já é um paciente que está sentindo dor com essa lesão, tá? Então, no manejo do tratamento dessa lesão, eu preciso pensar também já estar pensando no manejo da dor.
Então, a perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme, o leito da ferida é viável. Então, o que significa isso? Ou seja, aquele tecido ali, eu posso tratá-lo. Aquele tecido ali, eu consigo recuperá-lo. Com o tratamento certo, eu consigo recuperá-lo. Então, de coloração rosa ou vermelha, vai estar úmido e pode apresentar-se como uma bolha intacta, né, preenchida com extrato seroso, né, que a gente chama de flictena, ou rompida. E o tecido adiposo, tecidos profundos, eles não são visíveis e elas geralmente resultam do microclima inadequado, né, que é o que eu falei da temperatura, da umidade e cisalhamento da pele. Ou seja, essa lesão, ela é normalmente formada como a pele está úmida e a movimentação. Isso favorece a esse rompimento da pele, tá? Então, uma coisa muito, muito importante que a gente precisa pensar no tratamento da lesão por pressão é que eu posso colocar a melhor cobertura, eu posso usar a terapia adjuvante assim, mais avançada que existe. Se eu não aliviar a pressão, eu não resolvo. Eu não resolvo o problema do paciente, porque eu vou continuar tendo a compressão do capilar. Então, aquele tecido ele vai continuar sem receber nutrientes. Então, ele não vai se recuperar se ele não tiver oxigênio e nutrientes, entendeu? Necessários para ele. E a outra coisa é o microclima. Então, se eu continuo mantendo aquele meio do jeito que estava, com umidade, com um cisalhamento intenso, não me atentando, por exemplo, quando eu vou, por exemplo, mudar esse paciente de posição, se eu não me atento a como eu vou fazer isso, então vai continuar tendo rompimento da pele e essa lesão ela só vai aumentando, tá? Já na lesão por estágio 3, ela é um pouco mais séria, né, digamos assim, porque aí eu já vou ter a perda de pele da sua espessura total, então eu já não tenho mais pele, e eu vou ter ali, já exposto ali, a gordura subcutânea, que ela pode estar visível, o esfacelo, ela pode estar presente, a profundidade do dano tissular, ela varia de acordo com a localização anatômica, então as áreas que tem um tecido adiposo, né, maior, eu vou ter uma lesão consequentemente mais profunda. Essas lesões elas podem ser tunelizadas, já pode ter ali descolamento, o que já dificulta a limpeza dessa lesão, né, e até o tratamento dessa lesão. Só que ela não tem ainda, né, nesse estágio, uma exposição da fáscia, do músculo, de tendão e ligamentos, né, os tecidos mais profundos, e o esfacelo, isso vai ser para os outros tipos de lesões daqui para frente, que eu vou estar falando. Quando eu tiver esfacelo ou um escara que dificulte a avaliação, por exemplo, eu não vejo, por exemplo, eu olho para aquela lesão e eu só estou vendo tecido inviável, né, que é o esfacelo ou a escara. Eu não posso dizer que aquela lesão é estágio 3, estágio 4, eu não consigo fazer o estadiamento dessa lesão, porque eu não visualizo qual tecido é comprometido. É igual a gente vem conversando, né? Do primeiro, segundo. Então, quando a gente fala do estágio, a gente está vendo assim, qual que é o grau de comprometimento. Então, para eu fazer essa classificação, eu preciso estar vendo qual tecido está comprometido. Já na lesão por estágio 4, a gente vai ter uma perda da pele em sua espessura total, e vai ser com exposição direta, né, da fáscia, do músculo, do tendão, do ligamento, da cartilagem ou do osso. O esfacelo e a escara, eles podem estar presentes nessa lesão. Os descolamentos e túneis ocorrem frequentemente, por quê? Porque essa é uma lesão mais profunda, né? E essa profundidade, ela vai variar, né, logicamente, aí pela localização anatômica e como eu falei, se o esfacelo olhou para a ferida, tem tanto esfacelo ali que eu não estou conseguindo avaliar essa lesão, então não vamos classificá-la. Primeiro nós vamos tentar retirar esse tecido que não é viável, para daí eu enxergar qual que é o tecido que está comprometido. Eu estou vendo um tendão, estou vendo já a cartilagem, então aí sim a gente vai estar classificando essa lesão, tá bom? E também, aí nós vamos ter o que eu estou falando da lesão não classificável, que é a perda de pele em sua espessura total e perda tissular não visível, que é esse exemplo aqui da foto. Então, eu tenho uma escara que ela recobre totalmente essa lesão. Então, eu não posso dizer que essa lesão ela tem comprometimento de derme, de tecido subcutâneo, eu não estou vendo,
né? Mas, provavelmente, quando a lesão ela já tem essa característica, então ou ela vai estar aí no estágio 3 ou no estágio 4. Mas eu só consigo falar isso, eu só consigo classificá-la após a retirada desse tecido, tá bom? Já na lesão por pressão tissular profunda, essa foi a que eu comentei lá em relação ao comprometimento muscular no início da aula. A gente muitas vezes vê esse tipo de ferida, né? O paciente, na hora que você muda ele, na hora da higiene íntima, você olha, o paciente apresenta essa lesão. Você não consegue dizer qual que é o grau de dano, né, que essa lesão tem. Você não consegue enxergar o quão profundo é. E quando ela chega nessa situação aqui, é o que ele fala, que é a ponta do iceberg. Então, aqui já tem muita coisa comprometida, né? Porque aí a gente vai ter uma pele intacta ou não, né? Com a área localizada persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, que não embranquece, ou uma separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou com bolha de exudado sanguinolento. Esse paciente ele vai sentir muita dor, né? Afinal de contas, ele atinge, né, a parte que é vascularizada, que tem neurônio sensitivo. Então, esse paciente ele vai sentir muita dor com essa lesão. E essa lesão, ela resulta de uma pressão intensa e prolongada. Lembra do gráfico? Então, esse tipo de lesão é aquela lesão que estava com alta pressão por um período grande, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. É que, assim, que normalmente essas lesões aqui, quando elas rompem a pele, já tem, assim, um comprometimento imenso. Então, já vai ser aquelas lesões que a gente assusta, né? Quando ela rompe. E é muito difícil da gente conseguir recuperar, porque já tem comprometimento muscular, enfim, a gente consegue fazer muito pouco pelo paciente. Esse é um tipo de lesão, por exemplo, a laser terapia, ela pode auxiliar, né? Talvez ela seja o que mais vai ajudar a gente aqui nesse sentido. E em relação às lesões, a NPOAP, em 2016, ela acrescentou duas novas classificações para as lesões por pressão, que foi a lesão por pressão, né, além dos estágios 1, 2, 3, 4, né, que seria a lesão por pressão em membranas mucosas, que é aquela lesão por pressão que é encontrada com dar histórico de uso de Desculpa, aqui foi. Ela ocorre nas membranas, e aí nós vamos ter também a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, que aí sim, né, nós vamos ter a lesão que ela resulta por uma pressão que ela foi criada, né, por algum dispositivo, né, para fins diagnósticos ou terapêuticos. E essa lesão, ela vai ser classificada de acordo com o sistema de classificação de lesão por pressão. Então, nós vamos colocar o estágio dela de acordo com aquilo que eu apresentei anteriormente, tá? Só a classificação inicial dela, tipo assim, o que resultou essa pressão. Que é esse tipo de lesão, e que nós temos bastante na UTI, né? Que aqui que a gente vem com a pressão, às vezes formam os flictenas, a pressão do catéter, a gente coloca sobre a pele e a gente não vai medindo, né, o quanto isso pode ferir. A gente vê também em relação a sondas, né, a sonda nasointeral também faz bastante, o tubo também faz muito, a gente, né, às vezes quando a gente recebe o paciente já com necrose, né, em comissura labial, por conta da fixação do tubo, ou das estomias, né, quando a gente vê que já tem ali, por conta da umidade que vai formando e da pressão do dispositivo, a formação da lesão. E agora a gente vai para o segundo tipo, que é a lesão por fricção. A lesão por fricção, ela também é bastante comum no ambiente de terapia intensiva, mas eu acho que a gente quase não fala sobre ela e eu acho que não dá muita atenção para esse tipo de lesão. A lesão por fricção, né, ela é quando né, a fricção e isolamento leva à separação da lesão por uma causa traumática, né? Então aí a gente vai ter
né, o rompimento, né, entre a epiderme e a derme, que é quando a gente vai ter a ferida de espessura parcial, ou quando ela vai ter a separação da epiderme, da derme e das estruturas subjacentes, que é quando a gente classifica essa ferida como uma ferida de espessura total. Então, a ferida superficial, a gente considera, né, que ela vai estar ali limitada à derme e ela vai estar associada a esse traumatismo, e ela vai ter como característica principal a presença de um retalho em algum momento de sua avaliação, que pode ser parcialmente ou totalmente separado do leito da lesão. Então, aí na lesão por fricção, é esse tipo de lesão aqui que a gente vê, tá vendo? Aqui nessa parte, nessa primeira figura, que a gente vai ter esse retalho mais escurecido, tá vendo? Nessa segunda, a gente já vai ter a perda total deste retalho, e na terceira, ela é um pouco mais, ela ainda vai ter, a gente consegue ainda recuperar este retalho. E eu acho que é importante a gente falar desse tipo de lesão, porque ela ocorre muito com o paciente, especialmente o paciente idoso, que ele já tem uma pele friável, né, com hidratação já comprometida, e aí a gente faz, por conta das contenções mecânicas, que ocorre bastante, às vezes no paciente quando a gente vai passar esse paciente da maca para o leito, num transporte, né, esse paciente, ele acaba tendo rompimento dessa pele, e também pela retirada. O paciente, quando ele é idoso, né, assim, ele tem essa característica da gente ter, aliás, nós temos que ter cuidado por conta da característica da pele na retirada do esparadrapo, do micropore. Então, o ideal é que a gente sempre esteja retirando essas fitas adesivas no sentido do pelo, tá? Porque para a gente que não faça o contrário, né? Porque ele só vai, como é que fala? A gente faz no sentido oposto da pele, né? Então, aquilo força a pele, né? Então, a força ali, têncil, ela vai ser maior do que se ela for no sentido do pelo. E a gente também, hoje, existem alguns produtos que eles ajudam na retirada, né? A gente aplica e aí ele diminui a adesividade ali momentaneamente, e a gente retira esses dispositivos, tá? E no sistema de classificação da lesão por fricção, aí nós vamos ter, né, o sistema de classificação STAR, que aí nós vamos ter a categoria 1, que é aquela lesão por fricção cujo retalho de pele ele ainda pode ser realinhado, né, na posição anatômica normal. Então, aí a gente faz o curativo, a gente coloca, né, a gente alinha o retalho, e o curativo é normal, né? Então, a gente hidrata a pele e cobre e protege, né, aquela pele ali. Na categoria 1B, nós vamos ter uma lesão por fricção, cujo retalho de pele, ele pode ser realinhado, né, também a posição normal, mas a gente já vai ver que a coloração desse retalho já vai estar bem mais escurecida. Na categoria 2B, nós vamos já ter uma lesão em que o retalho ele não pode ser realinhado, né, a posição anatômica. Então, aí a nossa, né, a nossa meta, então, aí vai ser tratar aquela lesão como uma lesão superficial mesmo, né? A gente vai estar hidratando essa pele, estimulando a granulação. Mas nós já não vamos ter aí uma preocupação com o retalho, né? Com aquela pele perdida. E na categoria 2B, nós vamos ter também, né, um retalho que não pode ser realinhado, né, que aí também vai seguir a mesma lógica de tratamento. E na categoria 3, nós vamos ter uma lesão cujo retalho vai estar totalmente ausente. Nós nem retalho mais vai ter aí nessa lesão, já foi totalmente retirado. E o terceiro tipo de lesão seria a dermatite associada à incontinência, que também é um tipo de lesão muito comum no nosso ambiente de trabalho, e que, assim, poderia ser bastante, assim, a prevenção
poderia ser bem maior, né? A nossa preocupação com isso poderia ser maior porque ela causa bastante dor, desconforto para esse paciente e ela pode ser evitada. Então, as lesões de pele associadas à umidade, elas são comuns em pacientes com incontinência urinária e fecal e caracteriza-se por erosão da epiderme e uma aparência macerada da pele, né? Que é aquele paciente que, quando a gente, por exemplo, a gente, né, no momento da higiene, a gente já vê essa pele bastante peremia, e o paciente fica bastante, uma pele que fica bastante sensível, né? Então, quando a gente fala na dermatite associada à incontinência, as chamadas DAI, né, a gente precisa ver os fatores irritantes e a umidade pela a duração, né, desses fatores e a frequência dessa exposição. Então, o que a gente deve pensar bastante no contato desta pele com a urina e com as fezes. O problema do contato da pele com a urina, ela ocorre por dois fatores principais. O primeiro é porque a ureia, né, ela acaba se transformando em amônia, e isso é muito irritante para a pele. E o segundo é que o pH, na presença da diurese, ele fica mais alcalino. E o pH da pele, ele é levemente ácido. Então, quando eu tenho essa transformação em pH mais alcalino, essa pele ela fica mais friável e aí e ela fica mais sensível ainda aos fatores irritantes, né? No caso da amônia. Então, é meio que um ciclo vicioso ali. E também, por consequência, fica mais sensível aos micro-organismos, né? Tanto que a gente vê que os pacientes com DAI, eles têm bastante caso de infecção, né, por Candida albicans e por outras bactérias oportunistas, né. As fezes a gente vai ter também o mesmo, né, assim, a linha de raciocínio é bem parecida, né, nós vamos ter um aumento da atividade enzimática fecal, né, que a gente vai ter as ações das proteases, enfim, que vai estar prejudicando e irritando essa pele. A gente vai ter também, até sim, numa questão até mais forte, a relação do pH ficando ainda mais alcalino, e também facilitando a questão dos micro-organismos, né, oportunistas. E quando nós temos uma dupla incontinência, ou seja, aquele paciente com incontinência urinária e fecal, então aí esses fatores, eles são, né, por consequência, duplamente mais intensos, né, para esse paciente. Porque aí a gente vai ter a ação da ureia, né, da amônia, do pH ainda mais alcalino, dessa atividade enzimática fecal, e junto com a ação dos micro-organismos, né, favorecendo a infecção, enfim. E outro fator que a gente tem que tomar cuidado também é com a higienização, porque às vezes quando a gente usa, às vezes um sabonete ali, ou alguma solução que a pele seja sensível, né, então isso vai estar favorecendo a irritação e também a irritação física. Às vezes na limpeza, né, a gente faz ali, aquele atrito, e aquele atrito ele vai contribuindo para que a pele fique muito sensível, né? E aí ela fica ainda mais exposta a esses outros fatores, né? Bem, e para falar em relação ao tratamento das feridas, né, propriamente dito. Então, na avaliação, né, a primeira coisa, né, que a gente faz em relação, para pensar no tratamento da ferida, é fazer essa primeira avaliação, que a gente chama de timers, né, que era time, e ano passado ela foi atualizada para timers. Acrescentou, né, esse RS aí. Aí nós vamos ter, né, o T, né, que é em relação ao tecido, em que nós vamos ter a identificação do tecido do leito da ferida, né, então aí a gente, né, ao olhar a lesão, a gente vai ver se, um tecido de granulação, esse tecido não, ou já é um esfacelo, é um escara, a gente vai estar avaliando esse tecido com foco no controle do tecido não viável. E por que, que o tecido ele vem primeiro? Porque, assim, se eu tenho ali um tecido que ele não é viável,
eu não consigo, a primeira coisa que eu preciso fazer é retirar esse tecido não viável, porque eu não vou conseguir atingir a pele, né, ou aquele tecido de granulação, ou um tecido que eu consiga realmente trabalhar com ele para estimular, né, ali a regeneração daquela pele. Então, ao olhar uma lesão, primeira coisa que eu preciso definir ali tem tecido viável ou não tem tecido viável? Se não tem, aí eu tenho que pensar, aliás, se tem tecido não viável, então aí eu vou ter que pensar em técnicas de desbridamento, seja ele um desbridamento enzimático, um desbridamento mecânico, né? Mas eu preciso limpar, né? Assim, de forma bem grosseira, assim, esse leito dessa ferida para conseguir trabalhar com o tecido viável. O foco da regeneração, né, da pele, que é o que a gente quer promover, o foco dele é o tecido viável. Então, eu preciso retirar aquilo que não serve para mim ali naquele momento, que vai ser o tecido não viável, tá? E aí a gente tem aí, né, vários produtos e as técnicas de desbridamento para poder tá viabilizando essa chegada no tecido viável. Mas o primeiro ponto, olhei a ferida, vou ver, tem tecido viável ou não tem tecido viável? Se o tecido é não viável, então, a primeira coisa, vou usar de estratégias para retirar esse tecido não viável. O outro fator é em relação à inflamação e à infecção. Né? A gente precisa ver, essa ferida, ela está infectada? Será que se é o uso ali é uma infecção que o uso de soluções antissépticas ali vai estar reduzindo a carga microbiana naquela lesão ou não? Ou já é uma lesão que eu preciso pensar ali numa associação com antibiótico terapia sistêmica, né? Assim, como que está aquela cascata de inflamação naquela lesão? Está muito exacerbada, né? Assim, aquele paciente é um paciente que está sentindo muita dor, enfim, o edema naquela lesão, né? Como a gente viu, o edema, como é que fala? Ele aumenta a pressão capilar. Então, eu preciso resolver isso também. Então, é um outro ponto que eu preciso pensar ao olhar minha lesão, tá? No M, né, que a gente vai falar sobre a gestão do exudato. Então, se eu tenho uma ferida muito exudativa, eu preciso pensar em como, talvez ali, em estratégias, né, em coberturas, que ela consiga, que sejam mais, assim, que absorvam mais esse exudato, porque na ferida, o leito ele precisa estar úmido, mas não é essa umidade desse exudato, tá? É a umidade natural ali, que vai favorecer a ação dos macrófagos, enfim, mas não é esse exudato, né? Esse exudato a gente tem que pensar em retirá-lo. Seja, se ele for pequeno, né? A gente pode pensar em fazer na hora da limpeza da lesão. Se ele for muito intenso, a gente pensa, não, então vamos limpar essa ferida mais vezes durante o dia, então vamos trocar esse curativo mais vezes, ou então usar produtos, né, produtos que absorvam mais, né? Como o Baiatan, um alginato, né? Assim, produtos que favoreçam essa absorção desse exudato. E no E seria as bordas da ferida. Então, eu preciso, no momento do curativo, eu preciso também pensar nas bordas, porque se eu tenho uma borda macerada, isso significa que a chance dessa lesão aumentar é muito grande. Então, eu preciso hidratar, eu preciso fazer com que esse tecido, vamos supor, se eu tenho uma hiperkeratose, ou algo que iniba ali essa cicatrização, eu também preciso estar retirando, tá? Então, sempre nas bordas, a gente tem que se atentar à limpeza, muitas vezes a gente não faz a limpeza das bordas, e nós precisamos fazer a limpeza das bordas. Nós precisamos ver se essas bordas, elas estão maceradas, porque a gente pode usar de estratégias para poder melhorar, né? Existem alguns produtos no mercado que ajudam a deixar, não deixar, a ajudar, né, nessa maceração da pele, das bordas, e aí a gente tem que pensar também se pode ser com excesso de exudato.
né? Porque se for para excesso de exudato, ela é um sinal para mim. Significa que eu não estou fazendo a gestão correta desse meu exudato. E então é importante a gente ter essa atenção para essas bordas. E uma outra coisa também que pode favorecer a maceração das bordas é o excesso de produto. Às vezes a gente acha que, vou colocar muito produto para a ação ser maior. E às vezes, quando a gente coloca o produto, que a gente vem com a gás por cima, o que a gente tem ele transborda, né? E aí ele acaba por macerar essas bordas. Então, a borda, a gente precisa se atentar a elas e cuidar bastante dessas bordas, tá? Para que essa ferida ela não aumente desnecessariamente, tá? O R que foi acrescentado, ela se refere, né, às melhores práticas no tratamento de feridas e terapias adjuvantes. Então, a gente está pensando aí, né, o que a gente pode usar de melhor naquela lesão. E o S é em relação à avaliação dos fatores de riscos sociais relacionados ao paciente. No ambiente da terapia intensiva, às vezes esse não é o foco, né, mas quando a gente precisa pensar que esse paciente que ele sai da UTI com uma lesão, ele é um paciente que ele provavelmente vai ficar dependente, né, de unidade de saúde. Então, ele vai ficar um tempo prolongado na unidade de saúde, ou ele vai para casa e ele vai ter uma rotina, né? Às vezes tem pacientes que eles precisam ir todos os dias ao posto de saúde para poder estar fazendo o curativo, né? Então, às vezes é um paciente que mora longe, pega ônibus, né? Então, assim, é importante a gente evitar a lesão, porque ela é, de fato, assim, um transtorno na vida desse paciente. E não é barato, né? A gente, né, acho que isso todo mundo deve concordar, né? Que você tratar uma ferida, né, mas com essas terapias novas que tem no mercado, não é barato e não é tão simples para a gente estar tratando feridas complexas, né? Então, a gente precisa pensar, né, que a ferida, ela cicatriza em meio úmido. Então, sempre que eu identificar né, assim, uma perda de pele, eu preciso pensar em proteger essa lesão, para que a gente mantenha esse meio úmido, né? Porque às vezes, vou só hidratar aqui e não cobre. Então, às vezes, essa ferida ela vai ressecando. E esse não é o nosso objetivo. Sempre a cicatrização em meio úmido. É muito importante a gente se atentar ao leito dessa lesão, né? Precisa estar úmido, precisa estar limpo. Então, a gente está usando, né, as soluções, né, para que a gente receba esses produtos. A gente sempre pensa, o produto, qual que é o melhor produto para uma ferida, né? E a gente pensar assim, que eu primeiro preciso saber o que gerou essa ferida, né? Que foi o que a gente conversou até agora, que eu acho que é mais importante até do que os produtos, enfim. Porque, por exemplo, se é uma lesão por pressão, primeira coisa, preciso tirar a pressão. Eu preciso tirar a pressão em cima do capilar, que está levando à falta de oxigênio, que está levando à falta de nutrientes. Esse é o primeiro ponto que eu preciso pensar. Foi uma lesão por fricção. Poxa, então peraí, eu tenho uma pele friável, eu preciso cuidar dessa pele e eu preciso reduzir a chance de novos traumas, porque senão essa pessoa vai continuar tendo outras lesões ou aumentando essas lesões. Então, às vezes, ela está ali naquela fase, naquela categoria, por exemplo, um A, que ela ainda consegue ter aquele retalho, e aí ela machuca de novo, pronto, perdeu, né, o retalho. Às vezes, até na retirada do curativo, a gente leva o retalho fora. Então, a gente precisa atentar, e se for uma lesão por incontinência, eu preciso estar usando, né, de estratégias para reduzir essa incontinência, né? Por exemplo, vou usar um protetor, né, um spray de barreira, para poder tá inibindo a ação dessa umidade, né? Então, é preciso pensar um pouco nisso, né? Então, primeira coisa, né, retirar esses fatores, essas causas das lesões, né? E a partir daí, né, a gente pensar nesse leito, em deixar esse leito limpo e também no tratamento da dor, né? Porque às vezes a gente está lá fazendo curativo, o paciente está se retorcendo de dor e a gente não tem tanta atenção. E às vezes até na limpeza já causa muita dor. E tem produtos, né, principalmente os de ação enzimática,
e de desbridamento enzimático, que eles são bastante dolorosos, né? O relato dos pacientes é que eles sentem muita dor, né? Então, a gente precisa estar pensando aí, será que não seria interessante a gente colocar uma analgesia, um pouquinho antes desse curativo, ou se durante o curativo o paciente queixou e a gente colocou um produto ali que a gente sabe que vai aumentar aquela dor, a gente está pensando, né, em associar aí com algum analgésico, tá? Então, pensando, né, ainda continuando sobre esse preparo do leito da lesão, o que pensando na limpeza, né, o que a gente pode usar para a limpeza da ferida? Eu separei alguns produtos, lógico que, né, o tempo da aula que nem permite a gente falar todos que estão disponíveis no mercado, mas, assim, eu trouxe aquilo que está disponível no HC, tá? Então, nós temos aí a solução salina, né, que é o soro fisiológico, que é o mais utilizado. Então, aí a gente pensar, né, no momento dessa limpeza dessa ferida. O ideal era que o soro fosse um soro morno. A gente sabe que, né, no momento não é a nossa realidade, mas o ideal é que fosse, porque quando a gente, ao abrir o curativo, a gente já altera a temperatura, né? Porque a gente está falando de pele, a gente está falando de parte interna do corpo. Então, o corpo, né, vai estar mais aquecido. Então, o ideal é que fosse, de fato, um soro ali na temperatura da pele, para que a gente não reduzisse tanto, né? Porque se a gente já está num ambiente frio, né? Olha o ar-condicionado daquela UTI. Então, assim, às vezes a gente já está num ambiente que tá frio. Então, a gente abre a ferida, então a gente já tem uma queda da temperatura. Se a gente coloca um soro muito frio ali, então a gente vai estar reduzindo ainda mais. Então, essa ferida ela vai demorar aí umas 4 a 6 horas para ela recuperar a temperatura dela normal. E isso retarda, assim, a cicatrização. E interessante também da gente fazer a limpeza, né? Como que a gente fala assim, como se fosse em Z, né? O fluxo, né, do jato. Primeiro que seja em jato, né? Às vezes a gente tem uma lesão grande e a gente está lá destilando, né? Só aplicando o soro de uma forma que não gera esse jato, né? E isso é a limpeza. Não é que ela não ocorre, mas ela não ocorre de forma tão eficaz. Tá? O ideal seria como se fosse em Z, né? A gente estivesse fazendo essa limpeza. Não sei se consegui ser claro, assim, mas tipo em zigue-zague, né? Que seria. A, a outra né, pensando em limpeza, seria o uso da clorexidina degermante. E quando que eu vou pensar em usar clorexidina degermante? Tipo, vou fazer a limpeza da ferida. Por que eu vou usar aquela solução degermante? A gente tem que pensar que ela é utilizada para redução de carga microbiana. Então, eu vou usar em feridas infectadas, né? O ideal é que a gente, assim, se possível, né, consulte até a CCH antes do uso dessa clorexidina. Mas, de uma forma geral, né, ela é usada em feridas infectadas para redução, né, a gente tem que usar os produtos pensando no objetivo. Qual que é o meu objetivo? Reduzir a carga microbiana daquela lesão. Então, eu vou usar nessas feridas infectadas. É interessante que a clorexidina, a clorexidina degermante, ela é citotóxica. Então, o que isso significa? Que eu vou estar prejudicando um tecido se eu colocar um tecido que eu não tenho que colocar. Ou seja, a gente tem que utilizar em tecidos não viáveis. Porque no tecido de granulação, eu posso estar prejudicando mais do que ajudando naquela ferida, tá? E utilizar por um período de tempo determinado. Na literatura não tem, assim, um tempo preciso, né, sobre por quanto tempo eu posso usar. Alguns falam 7 a 8 dias, mas não há nada, assim, definido fortemente, tá? Não há nenhuma evidência realmente forte, né, sobre esse período. O que se sabe, né, o que é evidência, é que ela é citotóxica. Então, a gente precisa utilizá-la nas indicações corretas, ou seja, nas feridas infectadas e nos tecidos não viáveis, né? Então, aquela ferida que está muito exudativa, né, que está indicando ali, né, com odor, né, inflamação, enfim, que sugira infecção e que eu vejo ali bastante esfacelo, então ali sim eu vou estar colocando, ou necrose, enfim, e aí naquela lesão eu posso estar utilizando a clorexidina degermante, tá?
A outra indicação é a polihexanida guanidina, né, que é o famoso PHMB, que é o famosinho agora, né, das feridas, da limpeza das feridas. Ele é uma solução que ele promove a limpeza, a descontaminação, ele hidrata e faz a remoção de biofilme. Ele tem uma ação antimicrobiana contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, vírus e leveduras. Ele é interessante e ele não é tão agressivo, né, com o tecido viável. Então, eu posso estar colocando tanto naquela ferida infectada, como naquela ferida que eu acho que tem um potencial de infectar muito grande, né? Então, eu coloco normalmente, né, a forma como os fabricantes orientam o PHMB em solução é que você umedeça, né, a ferida ou a gase e ele fica ali mais ou menos por uns 15 minutos, depois você retira essa gase úmida e aí você aplica o produto, né, seguinte, né, a outra cobertura, a cobertura que você decidir colocar ali. E tem ele também em gel, e aí ele tem a função tanto dessa limpeza, dessa descontaminação, quanto dessa hidratação, tá? Um outro produto que é muito utilizado, né, e que a gente usa bastante na UTI é o ácido graxo essencial, né, que é o AGE, que ele é muito utilizado para feridas com tecido vitalizado, né, e a indicação dele quando não há infecção, ou seja, na ausência de infecção. O AGE, assim, ele deixou, assim, de ser muito utilizado no mercado, assim, né, fora do HC, por conta que ele é bastante residual, falando de uma forma grosseira, na literatura eles falam como se ele, tipo, queimasse a ferida, né, assim, ele hidrata, mas ao mesmo tempo ele tem várias contraindicações quanto ao seu uso, principalmente o seu uso prolongado por conta dessa questão residual. Mas ele de fato auxilia, né, pela questão da hidratação. Mas hoje nós temos no mercado outros produtos que são melhores, né, assim, que eles tratam a ferida sem causar maiores danos. E uma alternativa, né, eu fiquei pensando assim, qual a outra alternativa? Né, às vezes a gente, assim, meio que critica um pouco o produto, mas qual seria a alternativa? Uma outra alternativa seria a membrana natural, e que nós temos ela no HC, vou mostrar no próximo slide, que é essa aqui, tá vendo? Que é a membrana de celulose. A membrana de celulose cristalina, ela é uma alternativa interessante ao AGE, porque ela substitui temporariamente a pele, né? Ela promove a granulação, ela auxilia, né, portanto, na regeneração da pele. Ela não é residual, então, quando a gente coloca na balança ela e o AGE, então, ela é superior, né? Assim, ela tem esse ponto positivo em relação a ela. Ela mantém a área da lesão úmida, ela possibilita a visualização da lesão, e isso é muito interessante, porque a gente consegue ver rapidamente ali como essa lesão está progredindo, e ela é indicada para queimadura, lesões bolhosas, e lesões por pressão estágio 1 e 2, né? Ela não é indicada em lesões infectadas ou muito exudativas. Então, essa membrana, a gente umedece a gente aplica ela sobre o leito da ferida, né, sobre o tecido ali de granulação, e ela pode ficar por até 7 dias, tá bom? O outro produto, né, que eu pensei em relação a feridas com tecido não viável, né? Tipo assim, o que a gente pode usar, né? Lá no hospital, assim, a nosso favor e que poderia ajudar. Lá a gente usa bastante, né? Acho que os campeões, né? Que é a colagenase e o safigel, né? Então, a colagenase, ela é utilizada, né, como agente desgridante, ela dissolve, né, enzimaticamente os tecidos não viáveis, e quando ela é usada com cloranfenicol, ela pode ser utilizada em feridas infectadas. O que nós temos lá não tem o cloranfenicol, né? Então, a gente
a gente utiliza bastante para desbridamento mesmo, né? O desbridamento enzimático das feridas. O outro produto, né, que a gente usa é o hidrogel com arginato de cálcio, né, o famoso, né, Safugel, você falando de marca, mas sem conflito de interesse, só porque é o que a gente usa na nossa prática, né, o que eu acho que é a proposta desse curso, né, e aí e ele é indicado, né, para tecidos vitalizados e desvitalizados, ele hidrata, ele promove meio úmido e ele absorve oxidados. Então, se a gente for pensar, né, se a gente for comparar aqui a colagenase com o hidrogel, não é que um é superior ao outro, mas a colagenase é como se ela fosse mais agressiva no desbridamento e ela não é seletiva. Então, por isso que ela é indicada para tecidos não viáveis. No tecido viável, ela ela pode ser que ela não ajude, sabe, assim, ela não é seletiva. E o hidrogel, ele já pode ser utilizado nesse tecido vitalizado, né? Porque ele promove essa hidratação, ele permite meio úmido, né, que a gente falou anteriormente, e então, assim, entre um e outro, a gente tem que pensar assim, qual que é ao olhar a lesão, né? Se é uma lesão que eu tenho de 90% a 100% de tecido não viável, então eu acho que a utilização dos dois, ela é equivalente, né? Eu escolhi um ou outro. Agora, se a ferida, ela tem ali, ela tem tecido desvitalizado, mas ela também tem uma porção ali significativa de tecido vitalizado, então seria mais interessante, né, colocando na balança o sofrimento, né? A papaina, né? Aí a gente tem essas duas, e aí eu trago uma outra proposta, que é a papaina, né? Que a gente tem no hospital, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, mas ela é fornecida pela farmácia do HC, e ela tem lá, ela é disponibilizada em duas concentrações, a papaina 6% e a papaina 10%. A papaina, né, ela destrói o problema de mamão, né, enfim, e ela forma, né, enzimas proteolíticas e hiperoxidáceas. E ela tem uma ação anti-inflamatória e desbridante. Então, esse produto, hoje, né, assim, o que a literatura traz, né, os estudos, é que ela como eu posso dizer assim, superior aos dois, né, a colagenase e ao hidrogel com alginato, pelo seu poder desbridante e pela sua ação anti-inflamatória, e ela é menos, assim, ela prejudica ainda menos o tecido, né? Só que aí a gente tem que se atentar para a concentração, porque a gente tem no mercado a papaina 2, a 4%, igual a papaina 2%, ela é usada em tecido vitalizado, assim, a lesão 100% granulação. Eu posso colocar papaina 2% e ficar tranquila, né? Agora, quando nas concentrações de 6 e principalmente a 10%, aí eu tenho que me atentar para, assim, qual que é a porcentagem, né, ali de tecido desvitalizado e de tecido viável que eu vou ter, principalmente a de 10%. Então, se eu tenho uma necrose, se eu tenho ali muito parcela, então eu opto de cara pela 10%. Agora, se aquela quantidade de moderada, quantidade ali, eu já vou para 6%. O ideal é que nós tivéssemos a de 2% também, mas, né, aplicando a nossa realidade, nós temos essas duas, pensando em desbridamento enzimático, que é a proposta também dos outros dois produtos anteriores, né? E aí, além desses, né, nós temos os alginatos, né, que é o alginato de cálcio sem prata e com prata. A diferença, né, é o quê? Vai ser a infecção. Então, eu vou usar o alginato de cálcio sem prata naquelas feridas muito exudativas, em que o foco do meu tratamento ali vai ser o quê? Controle de exudato. Lembra que a gente falou? Tecido, infecção e exudato. Então, eu preciso, o exudato, ele precisa, se eu tenho um exudato, uma ferida muito exudativa, não tem jeito, eu tenho que escolher uma cobertura que controle aquilo ali, né? Então, aí seria para essas feridas com bastante exudato, mas sem infecção, são aquelas feridas abertas, sangrantes, tá? Beleza. E o alginato de cálcio com
prata, ele tem as mesmas ações, ele tem a absorção e o controle de exudato, mas ele é utilizado em feridas com infecção. Então, no sem prata, se tiver infecção, tudo bem, eu posso usar, mas o com prata é só na infecção, tá? Então, né, resumindo, o alginato de cálcio, ele funciona muito bem quando o assunto é a absorção de exudato, eles são bastante eficazes, e na escolha e eu vou utilizar o alginato de cálcio com prata na presença de infecção, tá? E é isso, gente. Gostaria de agradecer, peço desculpa porque eu falo muito rápido, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido.